Vamos conversar com a nossa equipe na capital do país. O ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou recurso nesta segunda-feira, mas 3 dos 7 condenados no processo da trama golpista o fizeram. Quem vai contar pra gente tudo e mais um pouco dessa história é a Lívia Braz. Bom dia, Lívia, tudo bem? Oi, Felipe, bom dia para você, tudo ótimo. Vamos lá, né? Você começou falando aí do Supremo, terminou ontem o prazo para que os condenados no processo da trama golpista apresentassem os chamados segundos embargos de declaração, que são recursos usados para apontar supostos erros, omissões ou contradições no texto da decisão que condena essas pessoas, né? E como você disse, 3 dos 7 condenados recorreram, são eles. General Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro da Defesa, entrou com embargos de declaração. General Augusto Helenas, ex-chefe do GSI, também apresentou esses embargos de declaração. Walter Braga Neto apresentou 2 recursos ao mesmo tempo, os embargos de declaração e também os embargos infringentes, que tentam reverter uma parte aí da condenação. Já o almirante Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha, ele entrou só com embargos infringentes. O que são os embargos infringentes? Eles só costumam ser aceitos quando o réu teve pelo menos 2 votos pela absolvição, o que a gente sabe que não aconteceu no julgamento lá em setembro, apenas o ministro Luiz Fux que votou pela absolvição, né? Mesmo assim, algumas defesas tentaram aí apresentar esse recurso. O relator, ministro Alexandre de Moraes, é quem vai decidir agora se eles serão ou não analisados. Agora a pergunta que fica, Jair Bolsonaro, ex-presidente, não apresentou nada até ontem, que era o prazo final, né? Não apresentou nenhum novo recurso nessa fase, e isso abre alguns caminhos para o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Um deles, que ele rejeite os recursos dos demais réus que eu acabei de falar. Que ele considere também as novas tentativas, que elas são apenas para atrasar esses processos, ou seja, para que o processo demore mais a ser cumprido. E que ele declare, então, o trânsito em julgado, ou seja, o fim definitivo desse processo já nos próximos dias. A partir do momento que ele declara o trânsito em julgado, os condenados podem ser obrigados a começar a cumprir as penas imediatamente. Bolsonaro, no entanto, segue preso preventivamente, a gente sabe também, por um outro motivo, que, segundo o STF, ele assumiu que violou a tornozeleira eletrônica e, por isso, apresentava um risco de fuga, Felipe. Isso é muito interessante você colocar, Lívia, porque muitas vezes as pessoas, no calor do noticiário ou do não noticiário, porque hoje a gente tem que se preocupar com o não noticiário também, né? Elas acabam misturando essas coisas, né? E isso é muito importante que a gente separe. A preventiva é uma coisa, né? A condenação da primeira turma do STF é outra. Agora, dado tudo isso, né? A gente já começa a ouvir nos corredores, o nosso ouvido aqui é muito potente, então o que está acontecendo em Brasília a gente acaba ouvindo aqui em São Paulo, né? A gente começa a ouvir um papinho de anistia, de novo, de votação. Eu estava vendo aqui a previsão do tempo para Brasília hoje, pode chover e no momento 20 graus, mas e a temperatura política, como está? Chove hoje? Tem tempestade em Brasília para os próximos dias, Lívia? Tempestade para todo lado, Felipe. Muita tempestade. Choveu demais na madrugada aqui. Tá chovendo muito forte nesse momento também. Hoje eu tive que ligar todas as luzes aqui do estúdio porque tá super escuro de tanto que tá chovendo e a temperatura política é a mesma, né? Ontem teve uma reunião convocada de emergência pela liderança do PL aqui em Brasília. Todos os senadores, todos os deputados vieram às pressas, cancelaram suas agendas para vir a uma reunião que foi convocada pelo presidente do PL aqui no escritório do PL, que fica na região central de Brasília. Inclusive, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estava também nessa reunião, né? Justamente para decidir quais seriam os próximos passos aí com relação ao Partido Liberal, né, depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lá no Congresso há uma pressão forte para que seja colocado em pauta hoje, né, o projeto da anistia. E a ideia
da liderança do PL lá na Câmara é que esse projeto seja colocado, mas que não seja votada a dosimetria da pena, que é o texto que está rolando nesse momento lá no Congresso, né? Não se fala muito mais em anistia no Congresso, se fala muito do PL que trata da dosimetria das penas, ou seja, que reduziria a pena dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, mas o que o PL quer não é isso não, é uma anistia ampla e restrita, e a tentativa deles é de colocar esse texto em pauta e fazer com que o texto da dosimetria vire durante essa votação lá no plenário, para que ele seja transformado no texto original, que era da anistia ampla e restrita para todos os condenados do 8 de janeiro, que, claro, acabaria beneficiando também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue preso, né? Pois é, por mais que chova em Brasília, não esfria o espírito dessa gente, né? Vamos trabalhar então, daqui a pouco a Lívia volta. Jamais, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui já no TMC 360. Bom dia, bom trabalho para você, Lívia.